Olá, alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula ao vivo. Estamos iniciando aqui. Estamos com um probleminha aqui na transmissão, por isso que a gente atrasou um pouco o início. Parece que o link estava dando erro, né, de acesso, tanto para os professores como para os alunos, né? Então a gente está verificando essa questão do link e eu já volto aqui com vocês para dar início, tá? Só vamos aguardar uns 2, 3 minutos aqui para a gente ver se consegue atualizar esse link para vocês, tá? Só um momento, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Voltando aqui, a gente está atualizando o link lá no estúdio para vocês, mas acho que a professora Eva já consegue acessar aqui o ambiente. Vamos ver se está ok aqui com o nosso ambiente. Boa noite, professora Eva. Eu consigo te ver aqui agora na transmissão, tudo bem? Tudo bem, professor Rodrigo? Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem, tá tranquilo. Bom, então podemos dar início à nossa aula, né? Acho que os alunos vão entrando, aí vão se organizando com o link. Podemos começar? Vamos sim, deixa eu só passar alguns recados iniciais. Também a gente aproveita esses minutos aí enquanto eles estão atualizando aqui e entrando, tá? Tem um recado da professora Rafaela, professora coordenadora aqui do nosso curso, né? Ela gravou um vídeo aqui para vocês. Deixa eu transmitir ele aqui para vocês, então, enquanto a gente atualiza esse link, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rafaela Haddad, coordenadora do seu curso, eu, ao lado das nossas professoras e nossos professores. Estamos aqui para te dar as boas-vindas na última aula dessa disciplina. Passa muito rápido, eu sei. E o calendário da disciplina está ali no seu estúdio para te ajudar com os prazos. Então, fique atento, fique atenta. Olha lá, inclusive tem um timer de quantos dias faltam para aquela atividade expirar, ou seja, para ela vencer. Então, fique atento, olha lá, porque às vezes a disciplina ela tem um calendário diferente, se ela é uma disciplina estendida, se ela é de 5 semanas. Então, olha lá, veja como que está o prazo da atividade. Se você não fez a entrega e está vencendo, realize essa entrega. Ela te ajuda muito para você conseguir cumprir dentro do prazo todas as suas obrigações acadêmicas. Eu continuo aqui com vocês no chat. Aproveite esse momento ao vivo com seus professores para compartilhar as reflexões, tirar dúvidas e contribuir com vivências do seu dia a dia e da sua caminhada acadêmica. Nos vemos no chat. Um abraço, boa aula. Muito obrigado, professora Rafaela, pelos recados. Muito legal a sua participação aqui. Deixa eu só passar aqui para os nossos alunos alguns recados também referente ao estúdio, né? Para a gente não se esquecer, especialmente em relação às atividades, né? Então, como a professora já comentou, temos algumas atividades liberadas e essas atividades estão com o prazo encerrando. Então, atividade 2 e 3 e atividade mapa estão com o prazo encerrando. Não deixe para o último momento, não deixe para a última hora, né? Para evitar qualquer imprevisto. Assim que acabar a aula ao vivo, passa lá no ambiente do estúdio para verificar as atividades liberadas, o calendário da disciplina e as ações que você ainda precisa realizar. Lembrando que é a última aula ao vivo já, né, professor? Então, temos que já verificar tudo que está acontecendo ali no ambiente do estúdio da disciplina. E também
o agendamento da prova já está liberado, né? Para você conseguir realizar a prova da disciplina, tem que fazer o agendamento. Então, lá no ambiente do estúdio, no menu de opções, vai ter lá uma opção para você realizar o agendamento dessa prova, no item avaliação digital. Então, lembre-se de fazer esse agendamento para marcar, agendar, né, o melhor horário de realização da sua prova. E amanhã será feriado municipal aqui na cidade de Maringá, então fiquem atentos a isso também, porque não haverá expediente aqui dos mediadores. Então, amanhã e no final de semana, né, não haverá respostas, né? Então, se você ficar com alguma dúvida, pode demorar um pouco esse tempo de resposta ali no ambiente do Fale com o Mediador. Segunda-feira, volta tudo ao normal. Beleza, pessoal? Vamos ver se está tudo aqui, se os links já estão atualizados, né? Está todo mundo conseguindo ouvir bem, assistir corretamente. Acho que está tudo ok por aqui, né? Professora, tá conseguindo me ouvir bem aí? Tá? Beleza. Sim. Bom, vamos lá então. Acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui, né? Nossa última aula. Podemos tocar então, professor? Podemos sim. Tivemos uns problemas aí no início, mas agora está liberado. Vamos para a aula. Beleza, então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa última aula ao vivo e ela vai ser sobre a linguagem da gravura, né? Então, até agora temos falado sobre técnicas pictóricas, falamos da aquarela, falamos da tinta guache, falamos sobre acrílico e óleo, e hoje, então, chegamos na linguagem da gravura. Em especial, nós vamos falar de duas técnicas, que é a xilogravura, que é a gravura em madeira, e também a gravura em isopor, que é uma técnica de gravura escolar que a gente consegue fazer com materiais acessíveis que nós temos em casa. Mas antes da gente falar propriamente sobre essas técnicas e a prática, né, entender como que a gente pode trabalhar com essas técnicas, eu queria trazer assim uma pequena explanação sobre o que é a gravura e como que a gente pode pensar, né, essa linguagem, que é uma linguagem artística aí no campo das artes visuais, que tem múltiplas possibilidades, né, na sua produção. Assim como na pintura a gente tem uma infinidade de materiais e técnicas que a gente pode trabalhar, na gravura a gente também tem muitas técnicas diferentes que fazem parte dessa linguagem. Então eu trago uma citação aqui para vocês, onde diz o seguinte, né? Gravar é criar uma imagem mediante incisões, produzidas por ferramentas ou meios diferentes, num suporte que permita até se tornar numa matriz capaz de ser reproduzida às vezes necessárias. Ou seja, a gravura, ela é a linguagem aonde o artista grava uma matriz que produz uma imagem que vai ser repetida. Então, a gravura é a linguagem do múltiplo, da impressão repetida. E a gravura, ela precisa ser pensada, tá? Dentro de uma possibilidade de materiais que permitam, né, que a gente consiga construir essas diferentes matrizes. Então, as matrizes, elas podem ser feitas de madeira, elas podem ser feitas de metal, elas podem ser feitas com pedra calcária, né? Ela pode ser um carimbo é uma matriz de gravura. Então, as possibilidades de construção de múltiplos a partir de matrizes, todas elas vão se enquadrar dentro dessa técnica de gravura, certo? De produção de matrizes. E aí a gente tem basicamente duas maneiras de criar essas matrizes artesanalmente, né? Bom, primeiro a gente pode pensar na gravura em relevo, que vai ser essa gravura aonde a gente tem, né, um alto relevo, né, nessa matriz que produz a impressão. Então a gente pode falar assim, né, de uma gravura cavada ou em talha, né, que a gente chama de talha doce, que é a calcografia, tá? E a gente tem também a técnica de gravura em plano. Então, é uma gravura que trabalha não com a produção de relevos, mas é uma gravura plana. Esse tipo de gravura, por exemplo, se enquadra a litogravura, que é a gravura feita em pedra. Então, tem todo um processo que está relacionado com a relação entre água e óleo e como a água e óleo se repelem, ela vai criando um desenho, né, oleoso, onde a tinta paira nesse desenho oleoso e aí a gente consegue fazer uma impressão. É um processo bem mais complexo e mais elaborado, né? Mas é uma gravura que acontece numa superfície plana.
tá? E depois a gente tem técnicas de gravura em peneira, que é, por exemplo, a técnica da serigrafia. A técnica da serigrafia é uma técnica muito utilizada hoje para estampa de roupa, então ela é muito usada ainda hoje, essa técnica de serigrafia, tá? E ela trabalha com a construção de uma peneira que ela é vazada só ali na parte onde a imagem vai ser gravada. Então, a tinta passa por essa peneira e vaza por essa peneira só onde a imagem está gravada. Então, são várias possibilidades. Quando a gente fala de xilogravura, que é o que nós vamos ver hoje, e também gravura em isopor, a gente está falando sobre o quê? Sobre gravura em relevo, né? Ou, melhor dizendo, a gente está falando sobre a gravura onde a gente trabalha criando esse relevo a partir da talha, tá? Então, a gente está talhando o material para criar esses relevos que vão imprimir essa imagem. Então, eu falei de algumas possibilidades de técnicas de gravura, né, para vocês, mas olha só, a gente tem tanto a xilogravura, a linóleogravura, a litogravura ou a serigrafia, tá? Que são algumas técnicas de gravura que a gente pode pensar, que a gente poderia vir trabalhando com elas, né? E a gente pode pensar também na gravura escolar. É interessante a gente entender que quando a gente trabalha com a técnica da gravura, tá? A gravura, ela foi desenvolvida para quê? Para a imprensa, né? Para a criação do múltiplo, né, impresso e a distribuição de material impresso de maneira massiva. Então, ela está muito relacionada às técnicas gráficas antigas, né? Antes da impressão a laser, da gente ter o acesso a uma tecnologia de impressão a laser, a gente tem, né, essas várias formas artesanais de criar imagens de maneira múltipla que servem à imprensa, que serve a essa produção de múltiplo. Então, as técnicas gráficas, em geral, elas estão relacionadas a materiais que são de difícil acesso. Então, é preciso trabalhar com prensas, que geralmente são materiais bastante caros e que são de difícil acesso. Alguns materiais, como as pedras calcárias, que são usadas na litogravura, são muito caras também. E, em geral, para a gente trabalhar com gravura, a gente precisa de um acesso a um equipamento que é muito difícil da gente ter enquanto indivíduo, né? A gente precisa de um laboratório específico para a gente trabalhar com esses materiais, tá? Então, quando a gente pensa em gravura dentro do campo escolar, a gente precisa também considerar toda essa dificuldade e fazer adaptações para trazer para o campo da escola. Então, por isso que eu trouxe aqui algumas opções de gravura escolar que nós vamos conhecer também aqui na nossa aula, que é a gravura em isopor, mas nós temos várias opções de produção de gravura que vão utilizar materiais mais simples, não vão usar prensas, né, que são materiais de difícil acesso, e que a gente consegue produzir com coisas que nós temos em casa. Então, é o caso da gravura em isopor, que nós vamos conhecer hoje, tá? Temos a gravura em barbante, temos a gravura com EVA e também uma gravura onde a gente produz uma matriz usando uma batata. Então, são várias técnicas possíveis de gravura, que são escolares, né, que a gente consegue trabalhar sem tanto aparato técnico como a gravura a nível profissional, artístico, exige, tá bom? Bom, e por fim, assim, alguns materiais para a gente conhecer. Olha só, a gente pode pensar aqui, né, em tintas que vão ter como base uma base oleosa, tá? E aí a gente pode considerar que as principais tintas para a gente trabalhar com xilogravura, né, e com outros tipos de gravura, como a linoleogravura, por exemplo, também. Inclusive, eu fiz uma aula extra sobre a linoleogravura, tá? Bem completinho, e eu falo sobre os materiais, sobre as tintas, mostro tudo como que a gente pode trabalhar com ela, tá? A gente pode pensar na tinta offset como uma tinta bastante interessante e bastante utilizada para essas técnicas. Mas, se você não tem a tinta offset, ela é um pouco cara para a gente comprar, né? Ou uma tinta específica para xilogravura ou para gravura, enfim, outros tipos de gravura, como a isopor também, né? É interessante você trabalhar com uma tinta de base oleosa. A tinta a óleo mesmo, que a gente usa para fazer a tela, aquela que eu mostrei nas outras aulas, elas podem sim servir para você fazer impressões com gravura. Eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer algumas impressões, tá? Utilizando esse tipo de tinta,
Tudo bem? E aí também a gente pode sempre ter em consideração que nós temos uma série de opções de outras tintas, como por exemplo, a gente tem tinta específica para xilogravura, tá? Além da tinta offset, além da tinta óleo que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, como eu disse, né? Se a gente às vezes não tem acesso a tantos materiais assim tão específicos. Então aqui eu vou mostrar opções que são mais possíveis de serem utilizadas com coisas que a gente tem já em casa ou que já adquiriu para outras técnicas, né, que a gente está trabalhando aqui, certo? Que tipo de madeira que a gente pode utilizar? Algumas madeiras interessantes para a gente trabalhar com a técnica da gravura é a nogueira, o ébano e a bétula, tá? São algumas madeiras que vão ser mais macias para a gente escavar essa matriz de gravura. Mas a gente também pode utilizar um MDF, uma placa de MDF não precisa ser tão grossa, tá? E a gente já consegue trabalhar fazendo uma matriz de gravura com ela, tá? Eu não vou passar aqui, eu coloquei aqui no slide algumas listas de materiais, né? Que também poderiam servir para a gente. Enfim, trabalhar aí com linóleo, tá? Mas como eu já fiz uma aula sobre isso, eu não vou entrar aqui nessas listas. E agora que eu vou parar a transmissão, tá? Dos meus slides, para que a gente vá para a nossa mesa aqui, tá? De desenho agora. E eu vou falando aqui um pouquinho dos materiais, vou complementar essa fala aqui sobre materiais, mas já quero ir mostrando como que a gente vai trabalhar com a xilogravura, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, então aqui, como eu disse, eu estou usando, né, um MDF e eu vou trabalhar escavando esse MDF, tá? Eu já fiz um desenho prévio aqui, bem simples, tá? Usando um lápis comum. Você pode usar um lápis aí, um 2B, um 4B. É até interessante você trabalhar com um lápis que tenha um grafite mais macio, que vai deixar bem marcadinho aqui o seu desenho, para você entender de que maneira que você vai trabalhar construindo essa matriz. Para a gente construir as nossas matrizes, para a gente talhar essas matrizes, né? Nesse processo aí de produção, a gente precisa sempre utilizar ferramentas cortantes, que é o que a gente chama de goivas. As goivas a gente encontra em diversos preços, então tem kits de goivas, geralmente a gente compra assim kit, tem kit de goivas que são mais em conta e tem kits que são bastante caros. Então, materiais para gravura, muitas vezes eles são a gente encontra materiais que têm um valor bem caro, mas a gente encontra opções acessíveis também. Então, você pode procurar na própria internet, a gente encontra uma série de possibilidades de compra de goivas. Essas daqui são da Sakura, que eu comprei, mas existem opções mais baratas do que ela. Se você não quiser investir agora num kit muito caro, você encontra aí kits de goiva por R$30 ou algo nesse sentido, tá bom? E, em geral, cada kit ela vem com uma série de opções de ponta. Eu falei um pouquinho sobre isso já na minha aula extra, mas eu vou falar novamente aqui bem brevemente, né? Porque imagino que muitos ainda não tiveram acesso à aula. Então, olha só, eu tenho aqui a goiva que tem essa ponta que é o que a gente chama de faca, tá? Então, ela é chanfradinha aqui, ela funciona quase como um estilete. Eu tenho as goivas em U, em V, e elas servem para quê? Para fazer esse trabalho de escavar. Umas são menores, outras são maiores. As em V tendem a fazer um escavamento, uma talha mais profunda nessa minha matriz. E aí eu tenho também o formão. O formão eu uso muito na minha produção, da minha matriz, né? Para ir retirando, para ir colocando, fazendo marcações e fazendo quinas e cantos, tá bom? Eu gosto muito de utilizar essa goiva em U, tá? Que ela é um pouquinho mais compridinha. Então, olha só, como é que eu faço? Eu posso ir movendo a minha matriz conforme eu achar mais importante aqui, conforme eu prefiro a posição para eu trabalhar, tá? E eu coloco sempre, olha só, seguro a minha goiva, apoio ela aqui, tá? E coloco sempre o meu indicador aqui para controlar a pressão que eu faço dessa goiva, tá? E aí eu faço um movimento para baixo e empurro um pouquinho para baixo e empurro também para frente, de maneira que eu vou retirando pequenos pedacinhos, ó, dessa minha matriz. Então, ela vai saindo. Esse meu indicador aqui, ele me ajuda a controlar a pressão que eu faço na minha matriz e controlar esse corte, tá? Não é interessante você fazer assim, ó. Você pode fazer assim quando você tem áreas
que você quer escavar que sejam áreas amplas. Mas quando você tem aqui uma série de detalhes que você quer fazer esse escavamento, né? É interessante você fazer esse movimento de maneira bem controlada. E assim, é muito comum que a gente retire, às vezes, um pedacinho, uma parte que a gente não quer retirar. Isso acaba impactando o resultado final, né, da sua matriz, tá? Mas é tudo uma questão de prática e com o tempo a gente vai entendendo e vai pegando o jeitinho de como construir esse entalhe, tá? É importante você também pensar no desenho que você está fazendo, porque se você faz um desenho muito complexo, muito difícil de você trabalhar com com esse processo aqui de escavação, você provavelmente vai ter um resultado que não vai te agradar, né? Então é interessante você começar com um desenho bem simples. Eu estou fazendo aqui, ó, eu escolhi um desenho bem linear, sem muitos detalhes, não é um desenho que tem muitos não tem degradês, ele é um desenho assim, né? Que vai resultar numa matriz bastante linear, com preto e branco, bem definida, tá? E simples, uma imagem simples de eu visualizar, tá? E eu vou usar essa imagem aqui para conseguir gravar tanto essa matriz aqui em estilogravura, tá? Mas eu também posso usar eu vou usar esse mesmo desenho mais simples para fazer uma gravura em isopor, tá? Então o desenho ele faz toda a diferença na hora de produzir a sua xilogravura, tá? Começa com uma coisa bem simples para você entender o processo, entender a técnica, e aí depois você vai trabalhando com uma coisa mais complexa. É importante você entender qual é a lógica aqui, né, desse processo de construção dessa matriz. A lógica é a seguinte: quanto mais aonde eu tiro, né, aonde eu escavo, eu vou ter como resultado o branco total do papel. E aonde eu trabalho, né, deixando o risco, né, deixando a madeira no seu nível comum, aonde eu deixo a madeira intacta, eu vou ter o preto, tá? Eu vou ter a cor preta. Então, eu preciso escavar tudo que eu quero que fique branco. Então, se eu quero que fique tudo branco, essa região em volta aqui, olha, das asas, tudo aqui eu preciso escavar. E isso quer dizer bastante trabalho, bastante tempo, bastante empenho, por isso que é importante, né, você trabalhar com bastante paciência e com um desenho que seja um desenho simples para você começar, né? Claro que depois você vai pegando jeito, aí você pode ir complexificando, trabalhando com uma imagem, enfim, uma imagem mais complexa, que tenha mais detalhes, mas para quem está começando, a minha sugestão é que você comece, tá, do simples. Olha só, vou mostrar para vocês, essa daqui, né, é uma impressão de uma outra xilogravura, tá? Feita a partir desse mesmo processo. É interessante a gente pensar que cada impressão também ela tem um resultado, ó. Todas elas são de uma mesma matriz. E aí eu vou deixar assim para vocês visualizarem melhor, tá? Olha só, né? Também é interessante a gente pensar como que ela não tem assim uma qualidade num sentido assim de uma definição tão grande, né? Ela tende a ficar um pouco manchada, um pouco borrada. Essa aqui eu passei menos tinta, então deu um outro resultado também. Lembrando que essas impressões aqui, elas são impressões que foram feitas com tinta a óleo, que é essa tinta aqui que a gente usa para pintura mesmo, tá? E isso faz com que a gente tenha também uma definição não tão grande. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns testes que eu já fiz utilizando uma tinta apropriada. Olha só como essa definição é completamente diferente, né? Eu já tenho aqui, vou deixar mais aqui perto aqui da câmera. Olha como eu consigo um preto muito mais preto e um branco bem definido, tá? Isso daqui são testes de impressão que eu já fiz. Olha, aqui no caso, isso aqui é linóleo, tá? É a linóleo gravura que eu mostrei para vocês na aula extra. Não é a xilogravura. Mas só para vocês entenderem a diferença da tinta offset para a tinta improvisada que nós estamos usando na aula de hoje, que é a tinta óleo, que é mais acessível, tá? Então, olha só, eu tenho um preto total, onde é preto,
e um branco total onde é branco. Então, eu trabalho na gravura sempre com alto contrastes. Aqui, por exemplo, olha, essa matriz aqui, que está bem fininha, que vocês estão vendo aqui, ela é uma matriz, ela é um tipo de gravura feita em metal. Então, já é uma outra técnica, um outro processo. Não sei se vocês conseguem visualizar muito bem nessa câmera, ó. Mas o desenho foi gravado em metal. Esse desenho ele é um processo bastante complexo, onde a gente trabalha com verniz, depois faz o desenho em cima desse verniz seco e joga esse metal para ser corroído no ácido, gravando esse desenho, tá? E aí depois a gente entinta essa matriz e faz a impressão dela e a gente consegue, olha, linhas muito claras, tá? Então é um processo de corrosão do metal. Isso também é uma técnica de gravura bastante antiga, utilizada para fazer múltiplos, tá? Aqui no caso, essa que eu mostrei, né? Eu mostrei para vocês também na nossa aula extra, que depois vocês podem assistir lá. Essa aqui é a gravura em linóleo, ó. Essa aqui é uma matriz feita em linóleo, tá? Ó, e aí ela é a matriz, olha só, tá? Ela é a matriz que grava esse desenho, que tem bastante detalhes, tá vendo? E aqui a gente tá trabalhando então com a xilo, né? A xilogravura, ela tem assim, ela nos permite um detalhamento, mas para você trabalhar com esse detalhamento, você vai precisar de bastante paciência, bastante tempo. O tamanho da sua matriz também influencia muito. Se eu tenho um desenho que ele é muito detalhado, e ele é muito pequeno, para eu escavar esses detalhes, eu vou ter também uma certa dificuldade. Então, eu preciso pensar em tudo isso, né, na hora de escolher qual vai ser o desenho, qual vai ser a proposta que eu vou trabalhar. Gosto sempre de pensar esse desenho antes de eu começar a minha gravura. Então, eu planejo, eu desenho num papel, e aí depois eu trago esse desenho para a minha matriz. Eu desenho com lápis mesmo em cima da madeira e vou trabalhando, tá? É interessante a gente pensar, olha só, que cada madeira ela vai ter um resultado diferente. Se você tem uma madeira que é mais fibrosa, né, e que as fibras dela são muito aparentes, essas fibras elas vão aparecer na sua impressão. Aqui no meu caso eu estou usando um MDF que não tem fibra, então ele não aparece na impressão, ele fica mais liso. Isso também pode ser interessante. Você pode se interessar pela materialidade da madeira aparecendo na sua impressão, né? Ou você pode, né, querer uma matriz mais lisa mesmo, um desenho bem limpo, e aí você pode escolher a sua madeira considerando isso também, tá? Pessoal, se vocês forem tendo perguntas, dúvidas, né, a respeito aqui do processo, podem ir mandando aí no chat. Eu vou pedir para o professor Rodrigo ir ligando o microfone e trazendo as dúvidas de vocês, tá? Conforme vocês forem tendo, para que a gente já faça essa conversa ao vivo aqui durante o processo. Eu gosto de fazer sempre assim, ir fazendo e ir conversando, né? E tirando dúvidas, enfim, falando aí, fazendo um momento de conversa mesmo junto com vocês, enquanto a gente produz aqui na nossa mesa, tá bom? Então, se vocês forem tendo dúvidas, vão trazendo aqui no chat para que a gente consiga ir conversando aqui sobre a técnica da xilogravura, ok? Olha, eu poderia... Professora, temos algumas dúvidas aqui. Ótimo, pode ir trazendo aí que eu vou respondendo. Tá. A Vanessa, ela pergunta se pode ser usado tinta nanquim. Vanessa, a tinta nanquim, você pode até fazer um teste se você quiser, né? Eu acho que assim, cada tinta ela vai ter um resultado diferente. Então, assim, algumas tintas vão funcionar bem, outras não. Em geral, a tinta nanquim ela é uma tinta à base d'água. Então, pode ser que você se frustre um pouco com o resultado, porque ela seca muito rápido e para a gente fazer a impressão, a gente precisa de uma tinta que fique um tempo ali na matriz, né? E que dê tempo da gente fazer todo esse processo de impressão. Eu vou mostrar para vocês brevemente como é que é o processo de impressão, tá? Eu não vou mostrar com essa matriz, mas com outra. Então, por isso, pode ser que você não tenha um resultado tão interessante com o nanquim. O que não deixa de ser interessante você fazer o teste, tá? Você pode testar com o nanquim, sim. Mas eu recomendo mais você trabalhar com uma tinta com base de óleo. O nanquim, ele tem como base a água. Então, ele tende a secar muito rápido, o que pode dificultar, tá? Você fazer a impressão usando a tinta nanquim. Temos mais alguma pergunta? Vamos respondendo aqui, que tem bastante coisa ainda para a gente ver. A gente vai conversando e respondendo.
Temos sim, professora. A Márcia pergunta se, para quem não tem essa ferramenta de corte, se tem alguma outra ferramenta que dá para usar no lugar. Olha, Márcia, em geral, para xilogravura, realmente a gente precisa de uma ferramenta adequada para a gente fazer, tá? Então, a goiva é a ferramenta adequada para a gente trabalhar com a xilogravura. Porque você tentar trabalhar com uma outra ferramenta cortante, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório, né? Tentar trabalhar, não sei, com uma faca, por exemplo. É muito difícil de você conseguir um resultado mais preciso usando uma faca. Por isso, ou um estilete também, né? A gente precisa de uma coisa que realmente remova essa madeira. Então, precisa ter uma goiva. Você pode investir numa goiva barata. Existem opções bem baratas no mercado, na internet. E se você quiser, né, fazer um outro tipo de gravura que não envolva goivas, eu vou mostrar agora para vocês a gravura em isopor, tá? A gravura em isopor é mais acessível e você não precisa de uma goiva para fazer ela. Então, você pode optar, por exemplo, né, na atividade mapa que fala para você fazer uma gravura, trabalhar com um isopor, tá? Que é muito mais acessível se você não puder investir mesmo numa goiva, tá bom? Quer experimentar a xilogravura? Invista num jogo bem baratinho. Existem uns baratos, tá? Que você consegue utilizar para trabalhar. Mas eu não recomendo usar, fazer xilogravura sem a goiva, porque realmente você pode se frustrar demais e não conseguir nem começar a fazer a sua gravação, tá bom? Gente, eu vou falar rapidinho, eu já retomo para as perguntas, tá, professor Rodrigo? Só explicar aqui um pouquinho do processo que eu vou iniciar agora. Olha só, eu vou trabalhar agora com a gravura em isopor. A gravura em isopor, a gente faz o oposto da xilogravura, tá? Na xilogravura, o que que acontece? A gente faz o quê, né? O que que a gente está fazendo? A gente faz o desenho e a gente escava ao redor do desenho para criar uma profundidade. Opa, deixa eu trazer mais para cá para vocês verem, né? Ó. A gente tem o desenho e a gente escava ao redor do desenho para criar uma profundidade, fazendo com que esse desenho fique em alto relevo. Quando a gente passa a tinta, a gente carimba no papel e o desenho sai porque ele está em alto relevo. Como que é a gravura em isopor? Que é uma técnica escolar, né? Que a gente pode estar utilizando para fazer as nossas gravuras. A gravura em isopor, a gente pode trabalhar com uma bandejinha de isopor, pode ser aquelas de mercado mesmo, tá? Então, por exemplo, que vem queijo, que vem presunto, esse tipo de frios, né? Que geralmente vem nessa bandejinha reta. Não é interessante você comprar aquelas placas de isopor que são bolinhas, sabe? Que são feitas de várias bolinhas. Elas não funcionam bem, porque quando você vai escavar, essas bolinhas vão saindo e o seu desenho vai perdendo a definição. O que que eu fiz? Comecei fazendo o mesmo desenho que eu fiz ali na xilogravura, eu fiz aqui em tamanho menor. Comecei desenhando com um lápis, pode ser um lápis 4B, pode ser um lápis HB. E agora eu vou começar a afundar esse isopor aonde eu quero que seja branco. Então, o resultado dela é o contrário, olha só. Ela dá o resultado contrário da impressão em xilogravura. Deixa eu colocar assim para vocês verem. Olha só. Enquanto a impressão em xilogravura, né, o espaço, né, aqui fica branco e aonde eu não escavei fica preto, porque é onde a tinta pega, aqui na impressão em isopor eu estou fazendo o contrário, eu estou escavando aonde eu quero que fique, né, branco, criando o meu desenho dessa maneira, então eu vou escavar, olha só, fazendo contorno e onde eu escavei vai ficar branco, certo? Então eu vou entintar ela e ela vai carimbar tudo de preto, menos aonde eu escavei, que é onde eu escavei, vai ficar essa linha branca, certo? Então, essa aqui é a impressão da matriz em isopor. Como eu gosto de fazer? Você pode utilizar um estilete, você pode utilizar um lápis muito bem afiado, ou você pode, como eu, improvisar com uma agulha, ó, isso aqui é um cabo de martelo, onde eu coloquei uma pequena agulha aqui no meio, um metalzinho, e eu gosto de fazer como? Eu gosto de pegar aqui uma vela, ó, tá? E eu gosto de acender essa vela e ir esquentando. Deixa eu ver até se eu consigo. Bom, acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu posso acender essa vela e eu posso ir esquentando, tá? Eu posso ir esquentando essa ponta dessa agulha nessa vela. Vou deixar ela bem quietinha aqui. Deixar ela pingar um pouquinho aqui. E aí, o que que eu faço? Quando eu esquento essa minha ferramenta, essa pontinha de agulha, quando ela fica bem quente, o que que acontece? Ela derrete muito bem o meu isopor.
Então, eu consigo fazer um traço mais bem delineado, tá? Então, olha só como eu faço. Aqui eu já fiz o meu desenho, tá? Vocês estão vendo. Eu venho aqui, ó, esquento um pouquinho a pontinha da minha agulha. Se você não tiver essa ferramenta aqui, você pode improvisar com alguma outra ferramenta de metal, que seja pontudinha, pode ser uma agulha mesmo que você faça, tem que tomar um certo cuidado, né, para, enfim, não se machucar, tá? E olha só, quando eu vou passando ela no meu isopor, olha como ela vai derretendo igual como se fosse, né, como se fosse uma manteiga, assim. Ele vai passando e vai derretendo muito fácil. E aí ele vai criando esse traço bem definido. Não quero trabalhar com fogo, você pode, por exemplo, trabalhar assim, ó, afundando o isopor, ó. Tá vendo, ó? Vou fazendo pequenos afundamentos, ó, criando como se fosse um corte. Eu gosto de fazer assim com o fogo da vela, porque eu acho que ele fica mais definido o traçado depois, sabe? Eu consigo mais definição, por isso que eu gosto de fazer assim, e eu recomendo que você experimente, mas você pode experimentar as duas maneiras e ver o que funciona melhor para você. Temos mais perguntas aí, professor Rodrigo, para a gente ir respondendo enquanto eu faço um pouquinho aqui do processo? Temos sim, professora. O Danilo ele pergunta se pode usar uma chave de fenda fina ou o estilete para fazer esse processo. Pode sim. Qualquer coisa que você possa usar ou para criar fundamentos no seu isopor ou para perfurar dessa maneira. Se você tiver uma chave de fenda bem fininha, aí você consegue também trabalhar dessa forma aqui que eu estou mostrando, né? Esquentando ela um pouquinho e fazendo. Porém, eu gosto muito da agulha porque ela realmente cria um traço bem definido. Então, tudo depende também do tamanho do seu desenho, do tamanho do seu isopor. Se o seu isopor é muito pequeno e você tiver uma ponta que seja muito grande, você vai ter uma certa dificuldade de fazer todo esse traçado aqui que eu estou fazendo, né? Mas, tendo aí uma ferramenta que é, por exemplo, uma agulha ou um araminho que você tenha, né, que você consiga levar ao fogo e fazer dessa maneira aqui, ou de repente você pode pegar esse arame e enrolar num cabo e aí levar ao fogo só a pontinha desse arame, improvisar com clips, né, um clipe de metal. Tem várias maneiras de você improvisar essa ponta aqui, ó, né, junto com esse cabo. De repente pode usar aí uma estrutura de caneta e amarrar e enganchar bem esse arame de um clips, por exemplo, nesse cabo de caneta. Você consegue improvisar isso aqui que eu estou fazendo, essa ferramenta, tá? Que pode ser até mais interessante do que a chave de fenda. Aí a chave de fenda pode funcionar, tá? Mas é como eu disse, se ela for muito grossa, você vai ter uma certa dificuldade para fazer o teu desenho. Temos mais perguntas? Temos sim, professora. O Rodrigo ele pergunta por que o nanquim deve ser básico para xilogravura. Porque o nanquim deve ser básico? Pessoal, acho que talvez tenha ficado um pouquinho confuso. O nanquim, ele não funciona, eu imagino que ele não funciona tão bem assim para vocês fazerem a impressão. O que funciona melhor para vocês fazerem a impressão, tá? E eu vou mostrar para vocês minha impressão aqui. Acho que eu já vou começar a mostrar, deu para entender um pouquinho do processo, né, gente? Como que funciona. Olha só, aqui eu vou apagar essa vela para a gente já ver aqui como que a gente vai fazer. Olha só, essa daqui já é uma matriz pronta. Em vez de eu usar uma tinta à base d'água, como seria o nanquim, né? Por exemplo, a dúvida aqui do colega, né? Falando do nanquim, eu vou usar uma tinta com base de óleo. O nanquim, por que ele não é tão interessante? Porque ele tem a base de água, então ele seca muito rápido. As tintas à base de óleo, elas demoram muito mais para secar. Por isso que elas são mais bacanas para a gente fazer esse tipo de impressão aqui. Essa matriz que eu tô aqui, ela tá bem velhinha, então eu não sei se ela vai funcionar muito bem. Eu vou fazer assim, mesmo que eu tenha feito só um pedacinho do desenho aqui, eu vou entintar um pedaço dessa matriz e a gente vai fazer uma impressão para vocês verem como que funciona na prática a impressão. Então aqui eu já coloquei, olha, aqui nesse cantinho, um pouquinho de tinta a óleo e eu vou colocar um pouquinho de óleo de linhaça, que é o diluente que a gente usa aqui na tinta a óleo, né? Porque ela tá muito engrossada, essa tinta, então eu preciso dessa tinta um pouquinho mais maleável, ó, para eu conseguir fazer o meu entintamento da minha matriz, tá? Então, olha só, eu já dei uma diluidinha nela aqui, usando o diluente da tinta a óleo. Então, essa aqui, gente, é aquela tinta, tá? Que a gente estava utilizando para fazer pintura a óleo.
certo? Então, é ela que eu vou estar utilizando. Eu acho que eu peguei muito pouco, vou colocar um pouquinho mais para que eu consiga mostrar para vocês, tá? Então, assim, a impressão, gente, nunca sai boa num primeiro momento. Sempre a gente faz uma impressão teste. Por quê, tá? A gente precisa, nesse momento da impressão, entender o tanto de tinta que a gente precisa colocar nessa matriz para ela ficar boa, tá? Né? Para essa impressão ficar clara, ficar nítida, tá? Então, essa primeira impressão, ela é sempre um teste, tá? Então, não fique frustrado se você imprimir uma vez e não gostou do resultado, tá bom? É assim mesmo. Então, a gente vai regulando, vai entendendo a quantidade de tinta que a gente precisa para então trabalhar, né, fazendo uma impressão que a gente chegue no resultado que goste. Então, aqui eu só fiz parte da minha matriz, então não vai sair o desenho inteiro, vai sair só essa parte aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço esse processo de entintamento. Primeira coisa, então, diluí, escolhi minha tinta, poderia usar qualquer outra cor, tá? Contanto que seja tinta a óleo. E agora eu vou entintar usando o meu pincel, ó. É interessante você colocar bastante tinta, porque é difícil a gente fazer essa impressão sair bem, né, no nosso papel. Então, coloca aí uma quantidade generosa de tinta. Em geral, esse processo aqui a gente poderia fazer com um rolo de estilogravura, mas como a gente está trabalhando com uma tinta que não é a ideal, também é mais interessante a gente trabalhar, tá? Usando o papel... usando um pincel, tá? Eu só entintei metade porque a outra metade do desenho não está feita a matriz dela, tá? Então não adiantaria eu entintar aquela parte. Vou vir com o meu Baren. Gente, isso aqui que eu estou utilizando, a gente chama de Baren. Ele é um instrumento de gravura que a gente usa para fazer esse processo aqui de impressão. Então ele distribui de maneira mais homogênea toda a pressão que eu faço aqui, olha, né, da minha matriz, para que eu consiga fazer essa impressão, tá? Mas se você não tem esse instrumento, né, que é um instrumento muito mais específico, você pode fazer isso usando as costas de uma colher de pau também. Funciona, tá? Então, olha só, vamos ver como é que ficou. Olha só, aqui eu já consigo ver que saiu, né, um pouco do meu desenho. Pode ser que eu tenha colocado um pouquinho de tinta demais, ó. Se eu tivesse colocado um pouquinho menos, teria dado um pouquinho menos de mancha. Então, perceba que é sempre um processo de experimentação, de ver o que funciona, o erro e o acerto. Essa matriz, gente, ela não dá para usar tantas vezes. Conforme eu vou colocando tinta, ela vai entupindo de tinta, né? A matriz ela vai ficando meio entupida. E aí vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir fazer tantas impressões com ela, tá? Existem matrizes que a gente até consegue lavar, é o caso de uma matriz de linóleo. Mas a matriz de isopor, ela tende a ser muito mais frágil, tá? Do que uma matriz de linóleo ou de xilogravura, tá? A de xilogravura não dá pra gente lavar quando a gente faz, por exemplo, no MDF, porque ele não suporta água e não vai suportar outros químicos, tá? Mas algumas madeiras a gente consegue também fazer uma lavagem. Professor Rodrigo, temos mais perguntas? Temos sim, professora. A Márcia e a Mirlane, elas perguntam se pode usar a tinta guache ou a tinta acrílica. Ah, sim. Então, olha só, novamente, a guache e a acrílica também são tintas, ó, novamente, conseguem visualizar o resultado? Vamos tentar imprimir essa daqui também para ver se ela vai sair, né? Se ela vai sair mais interessante. Como ela tá uma matriz mais velhinha que já foi feita algumas impressões, pode ser que a gente também não consiga uma impressão muito nítida dela. Mas essa daqui, por exemplo, já é uma impressão que saiu dessa matriz, ó. Então, quando ela estava novinha, ela ficou assim. Respondendo a pergunta, tá? Sobre a tinta guache e a tinta acrílica. Alguns tipos de matriz eu sei que funcionam bem com guache e acrílica. É o caso de gravuras que são feitas com, por exemplo, EVA, né? Ou gravuras de alto relevo, né? Em geral, elas funcionam bem assim com guache e com tintas à base de água. Para esse tipo de gravura, eu não recomendo. Acho que realmente é melhor você trabalhar
com a tinta a óleo, que você vai ter um resultado que você vai gostar muito mais, tá? Então, infelizmente, a guache acrílica, elas secam muito rápido também, tá? Elas têm um processo de secagem muito rápido. Então, você provavelmente vai ter uma grande dificuldade de fazer impressão com ela. Agora, você pode testar, nada impede você de testar. Pode ser mais difícil, pode ser que você não consiga, mas assim, também dependendo da sua matriz, do seu desenho, da forma como tá ali, você pode conseguir algum resultado. Então, testa, mas testa assim, desapegado, né? Experimenta. Opa, fazendo uma meleca aqui, peraí. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta, porque eu tô achando que tem pouquinha tinta aqui, tá? Pra gente fazer a nossa impressão. Então, eu vou colocar um pouquinho mais e diluir um pouquinho mais de tinta pra gente conseguir fazer uma impressão mais caprichada dessa matriz aqui. Novamente, não sabemos se ela vai sair muito, porque ela já está velha e já foi usada algumas vezes. Mas acho que serve pra gente ver um pouco do processo e para as diferenças, né, das impressões que a gente consegue com uma mesma matriz. Certo? Então, olha só, a tinta acrílica e a tinta guache também não são muito recomendadas, e, em geral, é a tinta a óleo que vai funcionar melhor. Ou, se você tiver acesso a uma tinta offset, muito melhor do que a óleo também, tá? É a tinta ideal ali para a gente trabalhar. Lógico, também a offset é uma opção barata. Existem tintas ainda mais, de nível mais profissional para gravura. É o caso de uma tinta específica para xilogravura, né? Que existem também no mercado, mas tendem a ser bastante caras, assim, né? Pelo tanto que elas vêm, pela quantidade. A tinta offset a gente encontra potes bastante grandes para vender, mas que tem um preço ali entre cento e poucos reais, né? Então é um investimento que vale a pena se você se identifica com a técnica, se você se identificou, gostou, experimentou, quer trabalhar mais com a gravura, daí pode ser interessante para você investir em alguns materiais, tá bom? Minha sugestão é que você teste, experimente. Vá ali com os materiais que são mais acessíveis primeiro, e aí depois, se você gostar da técnica, quer se aventurar aí, experimentar mais, né? Aí você pode, de repente, escolher um tipo de tinta aí, um material, né? Que funcione para você, enfim, experimentar outras possibilidades de tinta, tá? Gente, sobre papéis, né? Eu tô me dando conta que eu não falei muito sobre papéis com vocês. Olha só, os papéis são interessantes para a gente trabalhar com essa tinta a óleo, você trabalhar com um papel que seja um papel fino, de gramatura fina a princípio, tá? Por quê? Porque a gente não tem em casa acesso à prensa. Se a gente tivesse uma prensa de gravura, aí sim, é interessante você trabalhar com um papel de gramatura maior, tá? Mas, sem acesso à prensa, você pode trabalhar com o sulfite mesmo. Aí pode trabalhar com sulfite colorido, para ter diferentes resultados, que fica muito legal também, tá? Mas minha sugestão é que você trabalhe com papel de baixa gramatura, tá? Tem algumas gravuras também que a gente consegue fazer em tecido e que fica muito legal, como, por exemplo, o algodão, né? O algodão cru. Olha lá, passei o meu barem, apliquei uma pressão e olha só o resultado que eu obtive, tá? Aqui, olha, até que saiu bem, né? O contorno ainda, apesar de ser uma matriz bem usada, eu vou colocar assim para vocês visualizarem, ó. Essa daqui, a que eu fiz agora, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa daqui é a que eu fiz há mais tempo e eu coloquei muito mais tinta para conseguir essa impressão. Então, tá vendo como varia muito de impressão para impressão, né? Então, isso tudo também, vamos pensar, uma técnica artesanal, é como essa daqui que eu mostrei, né? Olha só, eu consegui vários resultados diferentes com ela, né? Então, se eu mostrar aqui, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, essa daqui, esse é um resultado que eu consegui, olha, com pouca tinta, veja só como ela fica, uma mesma matriz, como dá resultados diferentes. Então, às vezes, é uma questão de você acertar também o processo de impressão, e não necessariamente é a matriz que precisa ser mudada, né? Às vezes é o processo de impressão que você está precisando regular esse tanto de tinta, diluir mais, diluir menos. Então, tudo isso é aprendizado. Eu gosto muito, assim, eu já até mostrei na nossa aula extra, tá? Eu vou pegar aqui, eu tô com a mão bem sujinha, mas eu vou pegar um pouquinho aqui, olha. Eu gosto de ter um caderno onde eu vou anotando todos os resultados que eu vou tendo, ó.
Eu anoto todos os resultados, eu vou fazendo um estudo, ó, de várias técnicas, e eu vou anotando resultados com muita tinta, resultados com menos tinta, eu vou experimentando, eu vou anotando, vendo o que que funciona, o que que não funciona. Então, o erro, ele é um processo de aprendizagem, né? Tudo isso é teste. Então, às vezes eu coloco pouca tinta, muita tinta, pouca escavação, mais escavação. Então, tudo, ó, essa daqui é uma matriz impressa em tecido, né, em tecido algodão cru. Então, tudo isso eu vou trazendo para o meu caderno de experimentação. Olha só, pouca tinta, uma impressão com pouca tinta, uma impressão com mais tinta. Também mudei a matriz, escavei mais, deixei mais claras áreas brancas, estão vendo? Então, eu posso fazer uma impressão e ir mudando essa matriz, eu posso seguir mexendo nela, né? A sua matriz, ela não precisa estar pronta de uma só vez. A gente pode ir trabalhando nessa matriz até a gente chegar no resultado que a gente gosta, né? No resultado que nos interessa. Temos mais alguma pergunta, professora? Acho que a gente já está aqui passando, né, o nosso horário, mas como hoje a gente atrasou uns minutinhos, acho que não faz mal também a gente passar uns minutinhos, né? Isso mesmo, professor. A gente atrasou uns 5 minutinhos ali no começo, né? A gente agora estende uns 5 minutinhos, acho que não tem problema, né? Professor, tem uma pergunta aqui, algumas perguntas, né? O pessoal perguntando sobre essa questão da tinta para utilizar na atividade mapa. Se pode ser utilizar as tintas que eles têm disponíveis, por exemplo, tinta guache, tinta acrílica, tinta de tecido, ou se precisa ser a tinta mais adequada que a professora comentou. Olha só, você pode sim utilizar na atividade mapa a tinta que você tem, tá bom? Teste aí, veja se alguma delas funciona bem com a sua matriz, mas é aquilo, pode ser que você não tenha um resultado tão satisfatório, mas se é a tinta que você tem, pode utilizar ela sim. Agora, se você investiu numa tinta óleo, aquela óleo mesmo que a gente está utilizando para fazer as técnicas pictóricas a óleo que eu apresentei na última aula, essa mesma tinta dessa técnica em óleo, que também está lá na atividade mapa de vocês, né? Fazer uma pintura com óleo, se você investiu nessa tinta para fazer aquela atividade, essa mesma tinta você pode utilizar para fazer essa, que pode ser que você tenha um resultado melhor, tá bom? Mas, não tive como fazer esse investimento, não tive mesmo como comprar uma tinta a óleo, então tudo bem. Pode testar com guache, pode testar com acrílica, testa com diferentes diluições, sabe? Com mais tinta, com menos tinta. De repente, em algum desses processos aí você consegue acertar uma impressão boa. Mas é aquilo, não fique muito frustrado ou frustrada se de repente o teu resultado não sair bem como você esperava, porque é assim mesmo, né? A gravura, infelizmente, ela exige da gente alguns materiais que são difíceis da gente conseguir. Então, a gente está sempre trabalhando com materiais ali que não são os ideais. Então, por isso, a gente também não tem os resultados mais exatos possíveis. Mas se você tem aí algumas tintas que você quer testar, teste, experimente várias vezes, faça várias impressões, porque às vezes é uma questão de acertar a impressão e não necessariamente a tinta, né, ou a matriz que não deu certo, tá bom? Temos mais alguma questão que a gente pode responder aqui, né, já que nessa nossa última aula aqui da nossa disciplina? Temos sim, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Eu mandei aqui para vocês também no chat ao vivo, pessoal, o link da enquete, tá? Então é importante vocês participarem para dar o feedback de vocês, responder se vocês gostaram, o que vocês acharam das aulas, né? Lembrando que, infelizmente, é a nossa última aula ao vivo dessa disciplina, né? Então aproveitem lá para comentar o que vocês acharam desse momento. Compartilhe aqui também vocês, no chat para vocês compartilharem qual técnica dessas 4 aulas ao vivo você mais gostou. Comenta aqui para a gente conhecer mais o que você mais gostou desses momentos, né? Então, professora, tem uma pergunta aqui sobre as madeiras, né? Deixa eu achar ela aqui que pulou aqui. Ah, tá. Acho A que achei Tainá, aqui. ela pergunta quais tipos de madeira são melhores para iniciantes na xilogravura? Tainá, eu gosto muito de trabalhar com o MDF mesmo, porque o MDF ele não tem veios e ele não tem as fibras da madeira, né? Ele é uma madeira artificial, né? Triturada ali, juntada dessa maneira. Então, o que que acontece?
quando a gente tem uma madeira mais fibrosa, que tem os veios, que tem toda, né, aquelas fibras dela, é muito mais difícil da gente escavar. A gente precisa de muito mais experiência para a gente conseguir fazer um bom entalhe nessa madeira. Por isso que eu acho que para quem está começando, o MDF pode ser interessante. Além disso, ele é muito macio. Então, a sua goiva, ela vai deslizar muito fácil nele. Então, se você quer começar na estilogravura e quer começar numa madeira mais básica e mais fácil, o MDF acho que é interessante. Compra aí isso aqui, eu acho que ele é um suporte de bolo, se não me engano, tá? É aqueles MDFs que a gente compra para suporte de bolo. A gente encontra geralmente naquelas casas assim de artesanatos. Você pode investir num desse para você testar. Eu achei que funcionou muito bem, assim, né? Eu já testei outras madeiras e eu achei ele muito macio e muito fácil de trabalhar e não tem essa questão, né, das fibras e isso facilita muito. Agora, é interessante, sim, você trabalhar e experimentar outras madeiras, porque essa questão das fibras, eu acho que ela traz uma estética muito bonita para a estilogravura, né? Porque a estilogravura ela traz um pouco dessa materialidade artesanal da madeira na própria impressão. Então, os veios da madeira aparecendo na impressão ficam lindos. Então, tem artistas que se interessam justamente por madeiras que têm mais veios, porque ela fica mais esteticamente, visualmente, ela pode ser muito interessante. Mas para quem está começando, falando assim de facilidade, né? E não necessariamente de visualidade, eu acho o MDF mais prático, fácil de você achar, acessível, né? E macio e fácil de você trabalhar com o entalhe, tá bom? Então fica aqui a minha dica para você começar aí pelo MDF. Tudo bem, gente? Então acho que é isso, né, professor? Acho Isso. que deixa eu só. Eu tô vendo aqui a pergunta da Vanessa, né? Rapidamente, aqui, só para ir finalizando aqui. Vanessa pergunta se o isopor de bandeja, onde encontramos? Vanessa, vai numa padaria e compra um queijo, pede para vir naquele isoporzinho, ou no próprio mercado mesmo, assim, sabe esses isopores que vem a bandejinha de queijo? Né? Aí, se ele vier com aquela borda alta, você pode recortar a borda com uma tesoura e usar só o fundinho dele que seja bem lisinho. Sabe aqueles isopores que vem no fundo de uma mortadela, né, de um presunto, desses frios que a gente compra em mercado, ou em lojas de embalagens, vocês também encontram. Comprem aquele que é mais liso possível, tá? A placa mais lisa possível, sem ondulações, sem nada escrito, sem nada gravado, que aí vocês vão ter um resultado mais interessante. Bom, professor, acho que a gente já está passando aqui do nosso tempo, né? Acho que podemos ir finalizando já, né? Podemos sim, professora. Vamos chegando ao final da nossa aula ao vivo e ao final da disciplina, né? Das aulas ao vivo da disciplina. Foi muito bom estar com vocês aqui participando dessa aula. Muito obrigado pelas participações. A gente sempre fala que essa participação de vocês deixa a aula ainda mais interessante, né? E relembrando, né, que as atividades estão liberadas e com o prazo encerrando. Então aproveita que está online aí, passe lá no estúdio, verifica as atividades liberadas e o calendário da disciplina para verificar o prazo dessas atividades. Beleza, pessoal? E, professora Eva, muito obrigado por excelentes aulas que você trouxe aqui para nós. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu também fico triste que acaba muito rápido, né, a nossa disciplina, e tem muita coisa que eu queria falar para vocês, mas é pouquinho tempo. Eu quero lembrar vocês que eu deixei, então, uma aula extra sobre linóleo gravura, tá? Para vocês, bem explicadinho também, com os materiais que a gente pode utilizar. Então, dá uma conferida lá para você também explorar um pouco do universo da gravura no linóleo, que é uma técnica muito, muito legal também, tá bom? E, gente, foi um prazer. Eu espero que eu tenha aí dado algumas sugestões para vocês explorarem tanto o mundo aí, o universo da pintura quanto o universo da gravura, tá bom? E um abraço para vocês. Sigam aí produzindo, experimentando as técnicas, que é nessa prática, no fazer em casa, que a gente realmente evolui, aprende, né? Consegue produzir coisas novas. Então, muito mais do que nesse momento aqui da nossa aula, que é tão rapidinho, tá bom? Então, sigam aí curiosos com a pintura e com a gravura, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados muito bons, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais.